Olá pessoal do canal Cítica, hoje vamos estar postando mais um vídeo aqui para o canal relativo à história aí da química, mais uma vez aqui para o canal. Coloco aqui para vocês, reitero para vocês que estou passando por uma época cheia de coisas aqui também, então é uma época que vou estar postando vídeos aqui no canal, porém não vou estar aqui fazendo muita coisa para ele por causa de engajamento, né? Primeiro que o meu canal é muito pequeno e não estou vendo muito crescimento perante esse período aqui que voltei. Pretendo ter um retorno um pouco melhorado, então vai aí, se inscreva no canal, aperte aí no sininho, aperte aí também no like, comentem, faça aí também as suas observações, para a gente sempre estar melhorando, para a gente sempre estar trocando, né? Tanta coisa aí que a gente vê aí no YouTube e em outras redes sociais que não agregam em nada, né? A gente pode falar, né? Tem algumas coisas que são divertidas também, né? Pra gente sair ali da zona de conforto, mas isso aqui é uma coisa interessante que a gente pode estar compartilhando aqui quase que o tempo todo, algum conhecimento relacionado a alguma matéria, a gente pode focar em alguma matéria de uma forma melhorada, e então seria basicamente isso, né? Um grupo de estudo virtual através de um site aqui, do YouTube, usando aqui um canal no YouTube para entretenimento, e a gente acaba fazendo esse tipo de vídeo aí para entreter os senhores e também para sempre estar aprimorando a nossa capacidade aqui de oratória, a nossa capacidade aqui de troca de experiências, a nossa capacidade de entender matérias, né, dessa escola esquisitoide que a gente tem aí em geral, que apresenta esses certos conhecimentos e questão que são muito interessantes, mas são muito difusos. Então, a gente tem esses conhecimentos, nós temos que buscar todos eles. Acho isso interessante aqui, um canal de polímatas, mas a gente precisa entender muito bem essas matérias cada vez mais, devido à cobrança do mercado de trabalho e principalmente pela cobrança das universidades públicas, que cobram cada vez mais. Você tem que conhecer um pouco de química, de história, de geografia, certo? Então isso é muito interessante. Sempre a gente vai estudando aqui e sempre vamos tentar entender a cada dia mais, certo? Então não se preocupe. Esses primeiros vídeos que nós estamos fazendo aqui, tanto de história, de geografia, sociologia, de filosofia e outras em questão, são estudos primordiais em questão para a gente entender um pouco sobre a matéria, sobre algumas bases, né? Como eu gosto de dizer em inglês, de bedrock, que seria aquelas bases alicerces que vão fazer com que a ciência funcione como um todo. Então, antes da gente entrar em questões que geralmente caem em concurso público, vamos entender um pouco do background dessas matérias, o que são importantes da gente entender, quais serão os profissionais que trabalham nessa área, né? Escolas que vão tratar sobre esses assuntos, né? Vertentes diferentes, se assim existir, e assim vai. E obviamente a história, né? Geralmente também trata um pouco da história aqui no canal sobre estes assuntos. Então vamos lá, pessoal. Chega de enrolação. Essa é uma aula um pouco mais curta do que as outras, porque a gente só vai abordar a idade contemporânea. E vamos lá. Bem, se vocês quiserem, vocês podem estar vendo lá os primeiros vídeos, o 1 e o 2, né? E o 3 também, que são relativamente ligados a esses princípios. Primeiro, eu falei sobre o que seria a química e também algumas das complexidades que estão envolvidas dentro dela. Falei depois, o segundo, um pouco sobre a história na antiguidade e falei depois sobre a história na época medieval e na moderna. Agora vamos para a idade contemporânea. Então vamos lá, século XIX. Nesta época, nós temos aqui a ideia de Hula, em 1828, onde ele vai fazer uma síntese da ureia. Ele vai descobrir coisas relativamente ligadas, intrínsecas a esta substância. Então, aqui ele vai ter a unidade de química mineral e também de química orgânica. Ele vai trabalhar um pouco mais sobre essas separações de identidades, né, da química. Vai falar um pouco sobre o que seria considerado os campos independentes
né, daquelas ideias do princípio da vida, vai refutar esse princípio da vida. Então ele tem uma certa importância aí para diversos graus da química, né? Ele foi uma dos principais aí, exponentes dessa ideia de levar a química a um outro patamar, certo? Lavoisier, eu digo aqui, é um cara que era genial, ele quebra com o passado, e aqui ele traz, né, essa esperança nova de uma química um pouco mais ligada à geração de resultados, de análises melhores daquilo que envolve a natureza. Então aí, depois do Wohler, nós temos, né, o de Wöhler, né, assim eu acho que se fala em alemão, né, a gente tem depois o Mendeleev, que vai falar ali, vai publicar a sua classificação periódica de elementos em 1869. Ele vai ser ali uma chave peça, né, para o que a gente conhece hoje da tabela periódica, né, dos dias atuais. A gente sempre vira e mexe aí, na verdade não tão comumente, né, é muito difícil de acontecer, mas quase sempre tem ali um descobrimento de alguma matéria, de um elemento ali químico que acabam entrando tanto ali para metais alcalinos, alcalinos terrosos, né, gases nobres, e todos esses princípios são importantes ser explorados aqui, porque a gente também vai falar sobre tabelas periódicas ao decorrer do tempo, certo? Então era basicamente isso que deveria falar sobre o século XIX. Agora a gente tem o século XX. O que nós temos aqui? Temos essas ideias de Bohr, né? Então a gente tem ali as ideias tanto de Demócrito, depois a gente tem Dalton, Thompson, que vai falar um pouco sobre o átomo. Não quero me alongar aqui porque eu não vou colocar no título como átomo e algo do tipo. Tenho que sempre estar fazendo ali de forma estratégica no YouTube, senão ele não recomenda, né? Pra gente, isso que é uma das piores coisas quando você é um canal pequeno, você tem que ficar arrumando formas estratégicas. Então muitas das vezes esse é o porquê que eu quebro muitos dos vídeos, porque eu sei que se eu crio vários tipos de alcance e conexão entre os vídeos, eu tenho mais tendência a chegar a alguém do que simplesmente fazer um vídeo, simplesmente o que é química e outros princípios. Aí eu passo a história, passo um monte de coisa e aí acaba sendo desligado. Então peço desculpa se alguém se sente incomodado de ter que ficar trocando toda hora de vídeo, mas é mais uma prova de que você tem que compartilhar esses vídeos aí para alguém, para a gente poder crescer, para não precisar fazer esse tipo de coisa, né? Fazer de repente um vídeo um pouco maior. Se bem que a gente também cria um outro problema porque tem pessoas que não gostam de vídeos tão grandes. Mas vamos lá, certo? Aí então, como eu disse para vocês, não vou falar aqui dos modelos das ideias do átomo, mas o robô ele vai trazer as ideias da estrutura do átomo dos dias atuais. Então, vai falar de prótons, elétrons, nêutrons, né? Algumas outras gamas que vão estar aqui centrados. Então, se abre depois uma margem para outros estudos, que existem algumas coisas que vão além do próprio átomo. Seria um princípio primordial de várias coisas, né? O átomo, o princípio das moléculas, as moléculas da célula, a célula de um tecido, o tecido de um órgão de um organismo, e o organismo ali de um sistema, né? De organismos, e aí a gente tem um indivíduo, certo? E a gente depois tem coisas que vai ali, né? Como sociedade, comunidade, né? Ou biota, ou certas coisas que estão ligadas a esses sentidos, biocenose também, né? E assim vai. Mas o que a gente tem que entender aqui é que ele delimita essa questão do Bohr, certo? Agora vamos para Schrödinger. Schrödinger é uma das pessoas mais discutidas aí, mais dos astros, porque ele traz também esse modelo de estrutura de átomo, do seu modelo utilizado nos dias atuais, e é porque ele aqui é uma das pessoas que quebram essa ideia do átomo ser único e tal. Ele traz outros princípios. Então, um dos pilares dessa diversificação dos próprios átomos em si seria o Bohr e seria o Schrödinger, certo? Então, demorou apenas 13 anos para esse método ser vingado, mas a gente tem basicamente essas coisas de interessante nos dias atuais. E agora, depois no último, nós temos aí uma conexão muito interessante, que tanto para biologia quanto para química isso tem interesse, que é a descoberta da estrutura do DNA ou do ADN, quer dizer, ADN, né? Como algumas pessoas também falam em alguns países. Este seria então um desses princípios interessantes aí de toda a química. Temos vários preceitos
Temos a química ligado à ideia de eletrólise, né? Estudo das estruturas químicas, ligações químicas, estequiometria, cálculos diferenciados de química. Temos isomeria, né? Temos várias coisas que vamos estudar aqui, conexões com a física, com a biologia, algumas coisas que são pertinentes à química e a outros setores. A gente vai ver tudo isso aqui no canal. Então, basicamente, era isso que queria passar aí para vocês. Na próxima aula, vou estar passando alguns dos princípios. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco maior, né? Esse dos princípios da química, mas é basicamente isso que queria passar aí para vocês, certo? Então, vamos lá, mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever, de apertar no sininho, apertar ali no like, também comentar e compartilhar com seus amigos. Sem mais delongas, eu peço aí para vocês, né, que fiquem em paz e até mais.